Glória a Deus, aleluia. Romanos capítulo 4. A minha Bíblia na linguagem de hoje pode dar alguma pequena diferença. Vamos ler do versículo 16 ao versículo 21, onde diz a palavra de Deus: portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus, como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. Como diziam as escrituras sagradas: eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como diz a Escritura, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de ouvir a tua palavra, de louvar o teu nome, de podermos estar na tua presença e com certeza sermos abençoados. Eu apresento a ti todas essas vidas que estão conosco agora, e aqueles que futuramente, mais tarde ou amanhã ou depois, daqui uns dias, vão assistir essa live, vão ouvir essa palavra e possam ser também abençoados, curados, libertos, fortalecidos pelo teu poder. Tu és o Deus de misericórdia, que se preocupa com o nosso bem-estar. E eu peço em o nome de Jesus, fale conosco e nos abençoa, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, nós lemos um texto onde se fala da fé. A fé, como diz em Hebreus, no capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova daquelas que não se veem. E a fé é algo muito importante, porque ela ali são um alicerce, é um fundamento para que nós venhamos conquistar os nossos objetivos. Ela realmente foi criada pelo próprio Deus, né? O autor e consumador da fé é o próprio Senhor Jesus. Então nós lemos aqui do versículo 16 a seguir, que fala: portanto, a promessa de Deus depende da fé, né? E tem vírgula aqui para nós continuarmos. Então a promessa de Deus depende da fé das pessoas. Todos nós queremos ser abençoados, queremos usufruir das promessas de Deus, e nós sabemos que tem a lei, existiu a lei, e a lei existe ainda, né? Os judeus, né, seguem o ritual da lei. E a lei de Deus, ela veio na época de que Moisés estava conduzindo o povo, e a lei é algo que como se diz, a lei é algo que foi elaborado para que o povo pudesse basear a sua caminhada, a sua vida cotidiana, né? E ela realmente foi feita por Deus para que as pessoas pudessem ir por ela, como hoje nós temos o poder legislativo e a lei que é elaborada pelas pessoas que são eleitas a esse cargo, elas estão aí para ser cumpridas. Só que diante das coisas de Deus existe a lei de Deus, que é para aquele povo que andava no deserto, que foi tirado do Egito, pudesse basear as suas vidas pela lei. E nós sabemos que Deus deixou tantas normas para aquele povo, mas o que agrada a Deus não é você obedecer à lei, porque a lei são requisitos a ser seguidos, são determinações a ser seguidas, como se diz, olho por dentro, olho por olho, dente por dente. Então, mas aqui o que se fala aqui é a fé. O que agrada a Deus, o que faz com que a promessa de Deus se cumpra, é a fé.
A nossa bênção depende da fé. Talvez você falar, mas eu, como diz lá num dos textos, nos evangelhos do Senhor Jesus, onde fala do mancebo rico, onde o Senhor Jesus, ele encontra o Senhor Jesus, ele quer saber o que ele faria para ser salvo, para ter a vida eterna. E o Senhor Jesus falou com ele sobre os mandamentos, né? Sobre as leis que existiam. Ele falou que fazia aquilo desde menino, desde criança, ele seguia aqueles preceitos. Mas o Senhor Jesus falou que não bastaria só aquilo. E às vezes a pessoa pensa que eu faço isso, eu ajudo, eu faço, eu aconteço, mas a fé é superior à lei. Não é que você não tem que cumprir lei. Se você tem fé e vive pela fé, você está cumprindo a lei, porque quem vive pela fé, ele tem temor, ele obedece, ele pratica tudo que agrada a Deus, ele não vem corromper-se. Então, mas aqui diz que, portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Nós sabemos que descendentes de Abraão são aqueles que creram, que vivem pela fé em Deus, viveram pela fé, os que vivem pela fé, aqueles que realmente creem naquilo que não se vê, creem no invisível, que fala que ele tem certeza que vai acontecer. Quem vê fala que ele é louco, porque pela lógica não dá certo, como 2 e 2 são 4, aí pela lógica está certo, 2 e 2 são 4, mas a fé não exige isso. A fé é algo que você não tem como explicar. Não precisa ser 2 e 2 para ser 4, às vezes 2 e 1 passa a ser 4 se for necessário. A fé é algo que nós não sabemos explicar, é o que agrada a Deus, é crer naquilo que nós não podemos palpar, que é aquilo que nós não enxergamos, e crer que existe e que pode acontecer. Isso é fé. Então Abraão, ele creu em Deus. Quando ele creu em Deus, ele estava no tempo da lei? Não, Abraão não estava no tempo da lei. Quando creu em Deus, ele creu sem conhecer a lei, porque a lei veio depois de Moisés. Então Abraão, ele creu em Deus quando Deus falou para ele sair de perto da sua parentela e para o lugar onde Deus determinou. Ele creu em Deus e ele largou tudo que tinha e ele foi fazer o que Deus determinou para ele. Deus falou: sai da sua parentela. Ele acreditou que Deus era poderosíssimo para supri-lo, para abençoá-lo, para cuidar dele. É o que nós vivemos pela fé. Então diz aqui, meus irmãos, que ele realmente conquistou essa bênção de ser escolhido por Deus como um amigo. Deus o escolheu como amigo e Deus o taxou como pai de todas as nações que vivem pela fé. Então nós que vivemos pela fé, nós que somos cristãos, hoje nós vivemos pela fé, nós somos taxados como filhos espirituais de Abraão. Por isso que fala aqui que o presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Então diz que ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus, como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. Então Abraão é o pai espiritual de todos nós. Tanto é, meus irmãos, que a ser circuncidado, como Abraão foi, é uma lei de Deus. Os homens que serviam a Deus, os hebreus, tinham que se circuncidar. Até hoje o judaísmo usa a circuncisão. E Abraão, quando creu em Deus, quando obedeceu a Deus pela fé, ele não era circuncidado ainda, então não era lei. Ele foi circuncidado com 99 anos. Quando Deus fez a promessa para ele, ele tinha 75 anos. Antes da promessa, ele já estava andando com Deus pela fé. Então, meus irmãos, não é a lei, não é aquelas normas, não são rituais que faz com que nós sejamos abençoados. Não são normas e rituais, mas a fé. Então, nós cremos num Deus invisível, mas um Deus real, um Deus que está no controle de todas as coisas. Quem às vezes ouve isso pensa que é loucura. Os céticos, os incrédulos, eles não creem e acham que nós somos loucos em crer, porque nós não estamos vendo o Deus que nós cremos. Mas nós cremos e vivemos pela fé, temos certeza que Ele vive, que Ele existe e que Ele realmente, como diz em Hebreus 11:6, é o galardoador daqueles que o buscam. Então aqui, meus irmãos, Abraão, ele já começou a crer, ele já começou a ter fé em Deus antes da lei. Então por isso ele agradou a Deus, ele achou graça diante dos olhos de Deus. Então diz aqui: pois ele é o pai espiritual de todos nós. Como diz as escrituras sagradas: eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim a promessa depende de Deus, em que Abraão creu.
o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Então esse é o Deus que Abraão creu, esse é o Deus que eu creio, o Deus que ressuscita mortos e faz existir o que não existia, só o nosso Deus. Então todas as coisas que nós podemos ver hoje na criação não existia, Deus fez com que ela existisse, tirou do nada, tirou do invisível. Ainda hoje Deus permite que você, meu irmão, você, minha irmã, consiga tirar do invisível a sua vitória, a sua conquista. A bênção que Deus tem para você é tirar do invisível, nada daquilo que é aparente. Para a ciência tem que ter uma lógica, para a ciência tem que ter a lógica, se isso mais isso dá isso. Não, para Deus não tem isso. A fé é independente de lógica, a fé não tem lógica. Então por isso diz aqui, como nós lemos no versículo 17, como diz a Escritura Sagrada: eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim as promessas dependem de Deus, em que Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Diz aqui, meus irmãos, no versículo 18: Abraão teve fé e esperança, vírgula, teve fé e esperança. Ter fé e não ter esperança não dá certo. A esperança e a fé andam junto. Só espera quem crê. Se eu falo que eu espero alguma coisa, porque eu creio, que eu tenho fé. Agora se eu falo que tenho fé, mas eu não espero, eu não tenho esperança, então não é fé. É uma fé sem lógica, é uma fé inexistente. Quem crê, ele espera. Ele espera que Deus o ouve, ele espera que Deus o abençoe, ele espera que Deus o responda, mas ele tem que crer que realmente isso vai acontecer. Não é fazer de conta, não, certeza. Para muitas pessoas isso é loucura, mas não é loucura, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Então é dessa forma que funciona. Então, como diz aqui, Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, vírgula. Mesmo quando não havia motivo. Isso, meus irmãos, que é para entender. Não havia motivo para ter esperança. Quando há motivo de ter esperança, é gostoso, é fácil. É fácil. Eu quero ver ter esperança sem motivo de esperança. Você não vê perspectiva nenhuma. Você vê que o negócio não está dando certo aparentemente, mas você crê. É real, vai acontecer. Isso é esperando o acontecimento sem ter perspectiva. Então, meus irmãos, por isso diz aqui, o Abraão ele creu mesmo sem haver motivo de ter esperança. Mesmo sem motivo de ter esperança, ele creu. Como diz, Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. E por isso, ele se tornou o pai de muitas nações. Porque, meus irmãos, como Abraão, aqui, meus irmãos, ele creu. Nada condizia com o que Deus falou com ele. O que Deus prometeu para ele nada condizia diante dos olhos da humanidade, diante da ciência, não tinha lógica. Por isso ele continuou acreditando. Mesmo que falasse que ele era doido, que ele estava por fora, ele continuou acreditando que Deus é poderoso para cumprir as suas promessas. Meus irmãos, a palavra de Deus na Bíblia Sagrada, ela tem mais de 8.000 promessas para que nós possamos desfrutar. Mas se nós crermos, nós vamos tomar posse de muitas, não vamos dar conta de tomar posse de todas, mas nós conseguiremos se nós continuarmos crendo e esperando, ter esperança em Deus. Como a situação que nós estamos vivendo, para nós superarmos, tem que ser pela fé. Pela ciência, nós sabemos que torna um tanto difícil, mas pela fé. A Bíblia diz no livro de Abacuque 2,4 que pela fé o justo viveria. E no Hebreus 10,38, o justo viveria pela fé. Pela fé o justo viveria. Então só inverte a maneira de tradução. Abacuque no Velho Testamento, pela fé o justo viveria. E Hebreus 10,38, o justo viverá da fé ou pela fé. Então nós sabemos, meus irmãos, o justo são aqueles que creem, aqueles que têm Deus no coração, aqueles que realmente creem na Santa Escritura, na palavra de Deus, mesmo não tendo visto Deus, como eu não vi, você não viu, crer, Ele existe, Ele é Deus da minha vida, Ele pode, Ele faz. É isso que agrada o coração de Deus. O que agrada o coração de Deus é você crer quando você vê, quando você pode apalpar, e até eu creio. Eu quero ver crer, sem poder tocar, sem estar vendo. É isso que Deus fica feliz com os seus escolhidos. Você crê, independente da situação, independente do que está acontecendo ao seu derredor.
você sabe, eu vou tomar posse, porque isso é meu, essa bênção é minha, essa vitória é minha. Ainda que está parecendo que não tem mais jeito, você ainda continua dizendo: eu creio na minha vitória, eu creio naquilo que o Senhor preparou para mim, eu creio na promessa de Deus. Então por isso que diz aqui a palavra, né? Abraão, vou ler novamente: Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como diz as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. A Escritura diz que os descendentes dele seriam muitos. Deus falou que ele seria pai de grandes nações, de muitas nações. Então a Bíblia diz, antecipadamente Deus já falou que ele seria. Mas como assim? Se ele, quando Deus falou que ele ia ser pai de muitas nações, ele tinha 75 anos, a sua esposa tinha lá 60 anos, eu creio, e a esposa era estéril, e ele, 75 anos, ele podia gerar filhos, mas ela não tinha gerado filho até então. Ele podia falar: como é que eu vou ser pai de grandes nações? Como é que eu vou ser, se eu já estou caminhando para a minha velhice? A minha esposa nunca gerou filho, como é que eu vou ser? Então, meus irmãos, mas ele continuou acreditando, mesmo que ele não olhou para, como diz aqui no versículo 19, né? Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. É isso que é o motivo da vitória. Aí que está o motivo. Olha, ele tinha quase 100 anos, porque quando Deus falou com ele, ele tinha 75. Quando ele foi gerar o filho da sua esposa, ele tinha quase 100. E ali que Deus cumpriu a promessa, ele olhou que o seu corpo como quase morto. O que quer dizer isso? Ele não estava realmente agindo como um homem normal, um homem, como se diz, preparado para ser pai. Ele não tinha condições fisicamente. A mulher já não tinha quando jovem, agora com quase 90 anos ou 90 anos, aí muito menos. Mas o Abraão não olhou para isso. A fé dele não enfraqueceu, ele continuou acreditando que Deus é fiel para cumprir. Creia, meu irmão, creia, minha irmã, que Deus é fiel para defender, para proteger, para suprir, para guardar você, para livrar, para se sustentar. Se você crê, é pela fé que se vive. Lutas terão, talvez a circunstância ao redor se torne um tanto esquisita, porque paciência, tudo tem que ter lógica. Você vai falar com as pessoas da ciência, não tem lógica. Mas eu lembro algo que aconteceu comigo. Vocês talvez, alguns lembram. Eu sei que o povo que está comigo lembra, mas pessoa que não me conhece, talvez assistir essa live. Eu adquiri sem querer, claro que ele vai querer isso, o câncer na base da língua e o câncer na corda vocal. Surgiu isso na minha vida, e eu comecei, Deus preparou tudo para que eu pudesse passar pela medicina, porque fui de preparação de Deus. E quando eu passei pelos médicos do Hospital de Clínica em São Bernardo do Campo, passei por juntas médicas, e os médicos examinavam, olhavam e ficavam curiosos. Eles queriam saber como eu estava falando, como eu falava, se eu tinha um câncer na corda vocal. Eu havia extraído da base da língua, por misericórdia de Deus, mas ainda continuava ali em cicatrização. E eles examinavam e ficavam ali perplexos com aquilo. E vinha lá médicos, vinha estagiários, e queria ver, e ficava examinando e olhando, não falava com o outro. E teve uma junta médica para olhar, para perguntar, me especulava isso, aquilo, outro. Mas eu estava ali, simplesmente servo de Deus, crendo no poder de Deus, nas orações dos irmãos, da família, e crendo que Deus ouve, que Deus continua sendo Deus. E eu cheguei o último, aí teve o veredito. Um dos médicos assumiu, juntou a junta médica, aí a chefe, que era uma chefe, a médica, ela nomeou um daqueles médicos para ser o médico que ia me encaminhar o que eu tinha de fazer. E aquele médico marcou o dia que eu tinha de falar com ele. Eu fui, e ele falou comigo assim, dessa forma: olha, nós olhamos o seu caso, talvez nós estávamos pensando em fazer outra cirurgia, mas não vamos, creio que não vamos fazer. Vamos falar o seguinte: nós vamos te enviar para o hospital de oncologia, lá para o Hospital Anchieta, e lá você vai fazer sessões de radioterapia. Mas eu creio que lá eles vão falar quantas, eu creio que acima de 30.
E eu também não vou falar. Ele falou assim: eu também não sei se você vai passar por quimioterapia. Quem vai decidir vai ser um oncologista. E eu peguei e falei com ele assim: ô doutor, eu já tinha falado com ele que eu era servo de Deus. Doutor, é o seguinte, eu ouço as pessoas falarem muito chá disso, chá daquilo outro, que são os paliativos, são remédios que cura câncer. Eu já vi falar, eu não sei se é real. Só acho que eu posso tomar também o chá, mesmo fazer o tratamento. Ele falou comigo: você pode fazer o que quiser, não tem jeito, eu não conheço nada. O que eu conheço é o que eu vou passar para você aqui. Isso aqui sim, é lógica. É o que ele falava, eu conheço a lógica. A lógica é essa aqui, ó. Você vai ter que passar por radioterapia, quimioterapia. Isso aqui eu creio que é lógica. Você pode tomar chá disso, daquilo outro. Você pode fazer o que for. Eu não falo, você não tem jeito, ele quiser assim. Não tem jeito, quer dizer, não tem lógica. Mas ele mesmo consertou e falou comigo: só tem uma coisa que eu vi já. As pessoas creem em Deus e forem curadas sem esse tratamento, sem Deus curou. Ele falou: isso eu já vi. Então ele, como médico, ali ele deu o veredito que eu falei: então é isso que eu quero. O meu Deus continua sendo o meu Deus. Eu sempre criei e não vou perder a esperança. E com certeza, pela lógica do médico, né, não seria certo, mas graças a Deus, o que falaram, Deus mudou a situação. Eu estou aqui, continuo falando, continuo pregando. Graças a Deus me sinto saudável, né? Fiz alguns tratamentos e realmente Deus continua sendo Deus. Eu continuei crendo, continuo crendo no Deus que eu sirvo, ainda que as circunstâncias estejam contrárias. Eu continuo crendo que Deus é suficientemente Deus na minha vida. Foi o caso de Abraão. O caso de Abraão aqui, ele não olhou: eu estou velho, eu estou quase 100 anos, agora não consigo mais nada, eu não consigo mais, né, ter amor com a minha esposa, né? Ou naquela época não tinha os remédios que tem hoje, né? Ou ele falou: a minha esposa tinha 18 anos, nunca gerou filho, agora está com 90, agora que não vai mesmo. Ele não pensou nisso, ele não olhou para isso, ele continuou crendo que Deus é Deus suficiente para fazer acontecer aquilo que ele promete. É isso, meus irmãos. Então, como está escrito, Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. A fé não enfraqueceu. Diz aqui: Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. Não duvidou da promessa de Deus. Meus irmãos, o perigoso é quando se duvida. Tem muitas pessoas que falam que crê, que faz, mas ele duvida, ele deixa que a dúvida dentro do coração. Não é que ele está fazendo, ele deixa a dúvida entrar no coração. Essa seta maligna de dúvida, ela vem, o inimigo lança para as pessoas deixar essa interrogação em cima da cabeça. Uma dúvida: será? Será que é? Será que consigo? Será que foi? Tiago, meus irmãos, ele diz na palavra de Deus, no capítulo 1, versículo 6, que o homem que duvida é semelhante às ondas do mar. O homem que Deus não opera na dúvida, o homem que duvida é semelhante às ondas do mar, que o vento agita de um lado para outro. Aquela onda vai e vem e bate nas pedras e vira espuma e volta. Então é o homem que duvida, ele não tem uma decisão. Assim Tiago falou. Tiago era irmão físico de Jesus e irmão também espiritualmente falando. Tiago deixou bem claro no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 6, que Deus não opera na dúvida, que o homem que duvida é semelhante às ondas do mar. Então, meus irmãos, nós não podemos duvidar. Mas aqui nós estamos falando de fé, mas uma fé com atitude. Tiago capítulo 2 fala também que a fé sem obra é morta, e a obra sem fé é morta, e fé sem obra é morta. Quer dizer, a fé eu creio, mas eu tenho que fazer, provar isso, servindo a Deus, buscando a Deus, ouvindo a palavra, meditando na palavra, louvando a Deus, porque eu creio num Deus vivo, um Deus que habita nos louvores, um Deus que quer ser adorado, criou nós para adorarmos. Então eu creio nesse Deus maravilhoso e eu vou praticar a minha fé com atitudes. O que eu fizer de ajudar ou deixar de ajudar alguém é pela fé. Eu tenho que crer. Se eu obedeço certa circunstância ou certa ordenança, é pela fé.
Agora, se eu posso obedecer todas as normas de uma denominação, todos os requisitos, até os 10 mandamentos, mas eu não tenho fé, não creio que pode, vou fazer porque está escrito aqui, porque olha, se eu não fizer, não, isso não é fé. Fé é crer independente se eu sei da palavra, independente se está escrito, eu continuo crendo. Deus é Deus do impossível. Deus não vai olhar o que eu sei, o que eu deixei de saber, se eu sou circuncidado ou se eu não sou. Deus quer saber se eu creio. Por isso muitas pessoas que ainda não servem a Deus, muitas pessoas que ainda não desceu as águas do batismo, recebem bênção de Deus, bênçãos extraordinárias. E também um detalhe: a salvação é pela fé. A salvação não é por merecimento, a salvação não é por seguir preceitos, a salvação é pela fé, é crer num Deus misericordioso que realmente deixou que seu Filho viesse morrer por nós, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Crer, ter fé, ter fé. Então, como diz aqui na palavra, né, vou ler aqui no versículo 20: Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder. A fé encheu ele de poder. A fé te enche de poder. A fé me enche de poder. A fé nos enche de poder. Então, a sua fé o encheu de poder, e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Então, o que nós temos que ter? Toda a certeza que Deus pode fazer o que Ele prometeu. Quando está escrito, quando Jesus fala: vinde a mim que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, é porque Ele alivia, né? Então diz o João 8,36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Realmente, se o Senhor Jesus libertar, seja das drogas, seja da enfermidade, seja do que for, se o Senhor Jesus te libertar, verdadeiramente serei livre. Mas como Ele vai me libertar? Se eu crer que Ele pode, e Ele pode. Eu tenho que tomar posse, eu tenho que crer que o que Jesus fez foi para benefício de cada um de nós. A Bíblia fala, né, dos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos, os 4 benefícios de Jesus na cruz. Jesus morreu para salvar, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura e Jesus voltará. Está nos 4 evangelhos. Então, meus irmãos, nós sabemos que esse Deus continua sendo o mesmo, o Deus de Abraão. Somos filhos de Abraão, espiritualmente falando. E como diz Abacuque 2,4: da fé o justo viverá. Em Hebreus 10,38: o justo viverá da fé. Se você é um justo, viva pela fé. Creia, tome posse, não permita que a sua fé enfraqueça, ainda que venha circunstâncias, ainda que venha o terror, tentando te amedrontar, tentando te assustar. O Senhor continua sendo fiel, a sua palavra continua sendo fiel, Ele continua agindo naqueles que creem. Se você não crê, Ele não pode fazer nada por você, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se você crê, você pode ser abençoado, como está escrito nessa palavra. Portanto, a promessa de Deus depende da fé. Versículo 16 de Romanos 4. A promessa de Deus depende da fé. Então ela só vai cumprir a sua vida, seja qual for a promessa. É você crer e tomar posse, né? Se você não crê e colocar: será? Mas será? Se eu vou pedir, vou juntar mais alguma coisa que vai dar certo, juntar assim, não, juntar nada. É sim, não, é só crer, e Deus vai fazer a obra na sua vida. Nós estamos aqui pela fé, e pela fé vamos continuar firmes, e pela fé nós vamos ver essa situação sendo mudada, sendo transformada, e Deus continua sendo o Senhor na nossa vida. E o dia que Ele resolver nos levar, nada vai nos segurar nessa terra. O dia que Ele resolver nos levar, não tem doutor que dê jeito, e nós não vamos ficar aqui para semente, mas queremos sair daqui vivendo pela fé, praticando a fé, tomando posse das bênçãos pela fé, sorrindo pela fé, louvando pela fé, orando pela fé, adorando pela fé, tudo pela fé, porque isso é agradável a Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família, Deus possa abençoar a sua casa, a sua saúde, o seu trabalho. Se você está sem emprego, que Deus abra uma porta em nome de Jesus, que Deus possa suprir as suas necessidades, possa acobertá-los com o seu santo manto, porque Ele é fiel, Ele é justo para assim fazer. Eu quero nesse momento